A vizinhança lembra, a vizinhança puni. Esta é uma história que guardei comigo por alguns anos. Após descobrir esse perfil há alguns meses, decidi que era hora de compartilhar com o mundo o que aconteceu com um cara que ousou desafiar a vizinhança. Para contextualizar, eu morava em uma cidade grande, mas não imensa, que vou chamar de Palville. Minha casa ficava perto do cruzamento de um subúrbio densamente povoado, entre prédios de apartamentos lotados, um rio que cheirava a diesel na maré baixa e duas rodovias movimentadas. Eu era minoria naquela vizinhança e enfrentei muitos desafios por isso. As pessoas não gostavam muito de brancos lá, mas felizmente alguns vizinhos nos aceitavam. Apesar de alguns conflitos entre famílias e os confrontos que surgiam, nunca me senti em perigo ao sair de casa. Era um bairro difícil, mas era o meu lar e protegia os seus. O centro comunitário era como um templo, e vamos chamar ela de AM, a sacerdotisa. Na nossa vizinhança ela era respeitada como uma divindade viva, e sua calma e compreensão refletiam seu status. Nunca a vi agir sem um forte senso moral. E para completar o cenário, nossa antiga proprietária, uma senhora asiática no estereótipo clássico, gentil e doce. A casa era acima da capacidade financeira dos meus pais, e ela sabia disso. Ela se esforçava para encontrar trabalhos de reparo e manutenção para os inquilinos com problemas financeiros, os pagando com descontos no aluguel, geralmente mais do que o valor do trabalho realizado. Olhando para trás, isso provavelmente era ilegal, mas isso é irrelevante porque ela faleceu. As circunstâncias de sua morte eram suspeitas, mas os suspeitos não têm relevância para esta história. Seus filhos, que não queriam saber de imóveis, assumiram o negócio. Eles não sabiam como ela conseguia equilibrar as contas com tantas dívidas e começaram a se desfazer dos imóveis, incluindo o nosso. Não tenho ressentimentos contra eles e ainda desejo o melhor, mas o cara que comprou a casa, aí entra o maluco, o alvo de hoje. Ele não perdeu tempo em tornar nossas vidas um inferno. Sua primeira ação foi aumentar o aluguel. Aparentemente, quando a conta passou para as mãos dele, ele teve permissão para atualizar o aluguel para o preço de mercado. Já estávamos lá há vários anos pagando abaixo do mercado desde o início, então isso foi um golpe enorme. O segundo golpe veio quando ele disse que o aluguel tinha que estar pronto, integralmente, no primeiro dia do mês, sem pagamentos parciais, sem trabalho para reduzi-lo e sem prorrogações. Aluguel integral no primeiro dia do mês ou notificação de despejo no segundo. Isso estava esgotando nossas economias, mas estávamos sobrevivendo por enquanto. Enquanto isso, a AM trabalhou intensamente para que a cidade cofinanciasse um projeto de revitalização para renovar todo o subúrbio envelhecido, e ela teve sucesso. Uma rua de cada vez estava repleta de caminhões de trabalho quase todos os dias, com pessoas tendo tubulações antigas e vazando substituídas, buracos nos quintais consertados, cercas reparadas e pinturas renovadas. Era algo incrível e muito atraente para o maluco. Sendo na esquina do bairro, nossa casa estava na última rua da lista, e o maluco queria nos expulsar para poder anunciar a casa novamente após a renovação. Ele nunca disse isso diretamente, mas várias conversas deixaram suas intenções claras, até mesmo para mim que na época tinha 10 anos. Inspeções aleatórias e exageração de pequenos problemas na casa, até mesmo tentativas de nos acusar falsamente de maus tratos a animais porque nosso gato foi atacado por o que acreditamos ser um guaxinim, e ele tentou alegar que fomos nós, sim. Como se um veterinário não conseguisse diferenciar ferimentos de faca de um ataque de animal. Percebemos o que estava acontecendo e começamos a nos preparar para nos mudar. Decidimos ir morar com meu irmão mais velho em um lugar que chamarei de Banjolan. A maioria de nós já havia se mudado, exceto meu outro irmão que ficou porque ainda tinha muitos laços sociais em Palville, e seu novo emprego significava que apertando os cintos ele poderia continuar pagando as contas inflacionadas do maluco. Bem, apesar de seus melhores esforços, ele ficou $20 aqui em um mês e o maluco aproveitou a oportunidade. Ele tinha 30 dias, fizemos a viagem de 400 milhas de Banjolan para Palville para pegar o resto das nossas coisas, e não posso dizer que aprovava as condições de vida do meu irmão, mas acho que isso é irrelevante. O mês passou sem grandes eventos, acho que o maluco imaginou que já havia vencido, então não havia necessidade de gastar gasolina para vir e se gabar. A vizinhança soube o que estava acontecendo e foi a primeira vez que voltei ao bairro sem receber um único insulto, um único olhar de desprezo, um único comentário. Todos se comportaram com reverência, o que foi meio perturbador honestamente. Acho que as pessoas de baixa renda sabem o que significa uma despejo e sentiram que eu já estava passando por um momento difícil. Bem, 20 dias depois ele disse que era hora de irmos embora. Ainda tínhamos uma semana restante, mas não importava, não tínhamos dinheiro para lutar na justiça com um advogado. A AM desceu dos céus e nos comprou mais alguns dias, mas era evidente que ele realmente queria nos expulsar, possivelmente porque os caminhões de trabalho estavam agora a uma rua de distância. A última vez que vi a casa onde cresci, os trabalhadores estavam jogando minhas posses de infância em um grande container, quando supostamente ainda tínhamos 3 dias para sair. Tudo o que se segue é uma coleção de informações que obtive por meio de boatos e ligações telefônicas com pessoas presentes nos eventos. Imediatamente o maluco se mudou para casa. Por quê? Porque os proprietários que moravam em suas próprias casas estavam recebendo o custo total das renovações compensado pela cidade. Ele achou que se mudando para lá poderia ter a casa que comprou por um preço de liquidação renovada gratuitamente e depois vendê-la.
A Amy não permitiu isso. Ela explicou a ele que no momento em que o projeto de revitalização foi aprovado, aquela casa era um imóvel alugado, e eles não podiam alterar o orçamento agora. Ela também explicou que a cobertura parcial dos custos aprovada para o lote estava em nosso nome, não no dele, e ele também não tinha direito à compensação parcial dos custos. Ele teria que pagar cada centavo do próprio bolso, e como todo o bairro estava passando por uma reforma, ele era obrigado a pelo menos renovar a fachada. Caso contrário, ela conseguiria que a casa fosse condenada como um monstro visual ou deteriorada, seja lá qual for o termo legal. Ele economizou muito nas reformas, basicamente colocou novos tapetes e uma camada de tinta. Isso mais tarde se voltaria contra ele. Depois ele começou a tentar vender a casa seriamente. A vizinhança lembrava do que ele havia feito. Houve vandalismos quando ninguém estava lá e barulhos altos dos vizinhos quando pessoas visitavam a casa. E sempre que um possível comprador perguntava aos moradores, eles recebiam olhares de desprezo de todos com quem falavam. Eles garantiram que ele simplesmente não conseguisse vender a casa pelo valor de mercado. Após 3 meses disso, ele baixou o preço de venda. Um mês depois baixou novamente e finalmente conseguiu um interessado. A Amy pessoalmente garantiu que ele tivesse que arquivar cada único documento antes da venda. Cada parte da casa teve que ser inspecionada minuciosamente. Foi então que o karma o alcançou. Em suas renovações apressadas e baratas, ele havia danificado os canos. Mofo preto. A Amy lembrou como ele nos tratou e decidiu retribuir na mesma moeda. Eu nunca soube exatamente como ela conseguiu, mas ela conseguiu atrasar a notícia sobre a descoberta do mofo preto por vários dias. Tempo suficiente para que, quando ele ficou sabendo, já não tinha tempo suficiente para tentar limpar ou fazer um último esforço para salvar a casa. A casa foi condenada dias depois. Em seu ato final, a Amy e membros da vizinhança registraram todas as reclamações e ações judiciais que puderam e organizaram para que ele fosse compelido pela cidade a demolir a casa imediatamente, um custo que ele teve que pagar do próprio bolso. Ele tentou destruir uma família e quebrou leis apenas para ganhar dinheiro rápido, e acabou enfrentando uma batalha legal de 1 ano e perdendo milhares de dólares. A vizinhança lembra, a vizinhança pune. Próximo relato. Kevin fica indignado quando não permito que seu filho brinque com o monitor cardíaco da minha filha. Quando minha filha mais velha nasceu, ela tinha sérios problemas cardíacos. Passou um tempo na UTI neonatal e com 10 semanas de idade desenvolveu taquicardia supraventricular, o que significa que seu coração batia excessivamente sem motivo aparente. Ela ficou na UTI pediátrica por 2 semanas após quase perder a vida de falência de órgãos. Hoje ela está bem. Este incidente específico aconteceu cerca de 1 semana depois que ela recebeu alta da UTI. Ela voltou para casa com um monitor cardíaco portátil. Íamos ao cardiologista uma vez por semana para trocar as baterias do monitor e verificar os registros. Neste dia estávamos sentados na sala de espera do consultório de cardiologia pediátrica. Os tempos de espera eram enormes aqui, pois havia apenas 2 médicos para toda a região, e não era incomum esperar 30 minutos ou mais por uma consulta. Um pai exigente e seu filho mimado eram os únicos outros presentes. Mas aqui estamos nós na sala de espera. Minha filha está dormindo em seu bebê conforto e eu estou meio cochilando. Algo toca meu joelho. Olho para baixo e vejo o filho mimado. Oi? Isso é um bebê de verdade? É sim. É menino? Minha filha estava vestida com um macacão amarelo com morangos rosa, meias de renda rosa e chapéu rosa. Não, é uma menina. O que é aquilo? Ele está apontando para o monitor cardíaco. Isso é para garantir que o coração dela esteja batendo corretamente. Posso brincar com isso? Não, desculpe, não é um brinquedo. Estou entediado. Olhei para o outro lado da sala e o pai estava completamente adormecido. Ele estava até roncando. Por que você não vai falar com seu pai então? Neste momento sou chamada até o balcão do seguro para preencher outro formulário. O garoto tinha voltado para o pai, então deixei minha bebê lá, pois estava apenas a uns 4 metros de distância. Me viro para sentar e o Kevin está acordado e caminhando em minha direção. Você tem um brinquedo para o meu filho brincar? Não, desculpe. Ele diz que você tem. Dê a ele. Eu não tenho. Preciso tirar um cochilo. Dê o brinquedo para ele para eu poder voltar a dormir. Não existe brinquedo. Você deveria ter trazido um para ele se queria dormir tanto assim. Se olhares matassem. Ele voltou para o lado dele da sala e eu me sentei. Passaram mais uns 10 minutos. Minha filha agora está acordada e com fome. Estou revirando a bolsa de fraldas. Como mãe de primeira viagem com uma criança entrando e saindo do hospital, ainda não tinha tempo ou energia para organizar a bolsa direito, então demorei um pouco. Quando finalmente encontrei o que precisava, minha filha estava gritando e o monitor cardíaco também. Os fios estavam nas mãos do garoto. Os bips altos do monitor desconectado acordam o Kevin. Kevin salta da cadeira. Que merda é essa? Nem tive tempo de responder antes de uma enfermeira correr até nós. Ela se agacha para verificar minha filha. Enquanto isso, arranco o monitor cardíaco das mãos do garoto. Isso é meu. Devolve. Por que você está tirando os brinquedos dele? Volte a dormir. É tudo que você parece fazer bem. Ele agarra meu braço e arranca o monitor de mim para devolvê-lo ao menino, que prontamente o deixa cair. A enfermeira diz pegando o monitor. Vocês precisam ir embora agora. Este é um equipamento médico sensível. Se for danificado, vamos cobrar de vocês.
Você não tem o direito de falar comigo assim, sabe quem eu sou? Você é o cara que está prestes a ser preso se não sair agora. Na saída ele gritou palavrões sobre mim, a enfermeira e a clínica. Sua esposa, que estava no fundo com o médico, foi informada de que ele estava banido da clínica e recebeu uma conta pelo custo do monitor. Algumas semanas depois, durante outra consulta, a enfermeira me contou que ele processou a clínica por trauma emocional. O processo foi arquivado quando a clínica contra-processou pelo custo do monitor. Próximo relato. Encontro inusitado durante as compras. Há algumas semanas vivi uma experiência bastante frustrante na saída de um supermercado. Eu tinha acabado de fazer compras, fizemos uma grande aquisição esperando que durasse um mês, e todos sabemos como é difícil com o custo de vida atual. Sentada do lado de fora do supermercado com uma placa de papelão pedindo ajuda para mim e meus filhos pequenos, estava uma mulher que me chamou e pediu ajuda para alimentar suas crianças. Como mãe, eu simpatizei com ela, sei como as coisas estão difíceis pois mal conseguimos nos manter. Eu tinha comprado um grande pacote de muffins a mais e ofereci a ela, mas ela disse: Não, eu não quero isso, preciso de dinheiro. Não tenho dinheiro em espécie para te dar. Ela insistiu. Então me dê seu cartão. Não, não posso te dar meu cartão de crédito. Ah, pelo menos vá lá dentro e compre um vale-presente para mim. Eu disse tentando ser gentil, mas já frustrada. Sei como as coisas estão difíceis, mal consigo alimentar minha própria família, sou dona de casa e não tenho nada extra para dar, gostaria de poder ajudar. Você realmente não pode me ajudar? Nem um pouco. Sério? Eu te ofereci muffins. Mas eu não quero isso, preciso de um vale-presente ou dinheiro, me compre um vale-presente, não é difícil. Já disse, tenho minha própria família para alimentar, preciso cuidar deles antes de tentar ajudar a sua, me desculpe. Sério? Você não vai me ajudar? Você não pode me ajudar? Tenho certeza de que você pode separar um pouco de dinheiro para minha família, me leve para fazer compras. Desculpe, tenho contas a pagar, não posso, vou rezar por você. Isso foi só um trecho rápido. Foi uma discussão de uns 5 minutos com ela tentando me manipular e intimidar para financiar sua compra de supermercado com um vale-presente ou me dando seu cartão de crédito, o que é absurdo. Não queria ser rude e sair andando. Sei que não deveria precisar justificar meu não. Sempre tento ajudar quando posso, mas não posso comprar mantimentos para uma família inteira. Então saí. O que deveria ter feito antes? Próximo relato. Minha família tenta terminar meu relacionamento várias vezes, culminando no infernal Dia de Ação de Graças. Meus pais sempre foram um incômodo, mas agora vou focar principalmente no meu infernal Dia de Ação de Graças e nos incidentes que levaram a isso. Há alguns anos conheci minha futura esposa em um aplicativo de namoro online. Nós nos demos bem rapidamente e o relacionamento evoluiu muito rápido. Eu estava no final dos meus 20 anos e ela completou 30 logo depois que nos conhecemos. Ambos tínhamos uma boa ideia do que procurávamos em um parceiro e não estávamos interessados em joguinhos. Conheci os pais dela em poucos meses, embora estivesse mais relutante em apresentá-la aos meus pelos motivos que ficarão claros. Os problemas começaram quase imediatamente depois que contei aos meus pais que estava namorando alguém. Isso foi cerca de 6 meses após o início do meu relacionamento, pois hesitei em informar meus pais já que eles tentaram chamar a polícia para minha última namorada de longo prazo. Eu, meu irmão e meus pais estávamos jantando em um restaurante mexicano local e fazendo conversa fiada. Eles começaram a me fazer perguntas sobre minha namorada, principalmente questões inocentes. Mas em algum momento deixei escapar que ela era judia. Grande erro. Meus pais são cristãos ultraconservadores. Durante anos tentaram me fazer namorar uma garota da nossa igreja, uma boa amiga minha, mas nunca fomos um casal de verdade, e sempre esperaram que eu me casasse com alguém que pelo menos fosse cristão. Ainda me considero cristão, mas raramente interajo com a igreja devido a alguns incidentes com o padre. Meu pai, sem perder o ritmo, me disse que eu deveria terminar com ela. Ele afirmou que eu iria me casar com uma garota cristã e ponto final. Fiquei furioso e não lembro de toda a conversa, mas disse que não terminaria com ela e o resto do jantar foi tenso. Os próximos meses foram tão complicados quanto você pode imaginar, mas achei que estava gradualmente os convencendo. Em certo ponto eles convidaram minha namorada e eu para jantar, e pensei que finalmente estava havendo algum progresso, que nada. Eles pediram para meu irmão me distrair em outra sala da casa enquanto se sentavam com minha namorada e explicavam por que achavam que ela não era boa para mim. Eles literalmente disseram à minha namorada que ela deveria terminar comigo pois eu me casaria com uma boa garota cristã, até ofereceram dinheiro para ela me deixar. Minha namorada educadamente os repreendeu e fomos embora. Avançando para novembro, minha família valoriza muito as festas de fim de ano, assim como muitas outras, e nós sempre tivemos grandes reuniões familiares estendidas no Dia de Ação de Graças e no Natal. Acho que em toda a minha vida só deixamos de participar desses eventos uma vez. Eu queria ir e levar minha namorada para conhecer o resto da família. Meus pais podiam estar sendo teimosos, mas o resto da minha família sempre me pareceu ótimo. O evento seria na casa da minha avó este ano, mãe da minha mãe, com uma pequena reunião do lado do meu pai no dia anterior ao Dia de Ação de Graças.
Conversei com minha avó que não se importava de eu levar minha namorada desde que ela dormisse em um quarto separado, sem problemas. De qualquer forma eu não pensaria em ter relações com minha namorada na casa da minha avó. Decidi perguntar também à minha mãe, não que eu precisasse da permissão dela, mas sou otimista e esperava que ela aceitasse e talvez ver minha namorada tendo interações positivas com a família ajudasse a melhorar a situação. Minha mãe resistiu no início, principalmente porque estava chateada que estávamos nos mudando para um apartamento juntos e não queria incentivar ainda mais o relacionamento, mas acabou concordando. Devo também mencionar que estabeleci limites bem claros com minha mãe sobre a conversa para essa viagem, que ela descartou como desnecessários, mas eu ainda estava alerta. Fomos para a cidade da minha avó e francamente, o primeiro dia foi apenas agradável. Minha namorada conheceu minhas avós, alguns dos meus primos e outros familiares. Estávamos nos divertindo e eu pensei que as coisas realmente iriam bem, até que minha namorada e eu decidimos ir ao cinema. Íamos assistir ao filme A Chegada no cinema. Meu irmão, que é 5 anos mais velho do que eu, quis ir junto. Ele veio com meus pais, minha namorada e eu fomos no meu carro, então meu irmão teve que ir conosco para o cinema. Nós três nos sentamos juntos e minha namorada e eu nos aconchegamos durante a maior parte do filme. Foi um filme fantástico e o final me fez chorar. Minha namorada me abraçou enquanto os créditos rolavam, mas acho que todo o carinho não caiu bem para o meu irmão, que estava solteiro. Ele se levantou e nunca esquecerei o que ele disse, ou o tom malicioso com que disse. Que pena que mamãe e papai nunca vão deixar você se casar com ela porque ela é judia. Meu irmão saiu correndo do cinema antes que minha namorada e eu pudéssemos reagir. Ficamos ali atonitos por alguns minutos. Eventualmente as luzes do cinema acenderam e tentamos formular um plano. Não fazia ideia de onde meu irmão estava, mas ele não poderia ir muito longe considerando que nós o levamos. Decidi ligar para meus pais já que não fazia ideia de onde ele estava e realmente não queria falar com ele naquele momento. Para minha surpresa, minha mãe concordou comigo e disse que tudo bem se o deixássemos. Ele poderia voltar de Uber. Consideramos por um momento, mas o encontramos na saída e minha namorada, acostumada a lidar com pessoas difíceis e crianças no trabalho, o dominou com palavras. Ele voltou silenciosamente conosco, o deixamos e minha namorada e eu fomos jantar sozinhos. Discutimos a possibilidade de simplesmente ir embora, mas decidimos que meus pais por enquanto não haviam ultrapassado nenhum dos limites que estabelecemos, então ficaríamos. Não demoraria muito para eles ultrapassarem. Naquela mesma noite eu estava me preparando para assistir a Netflix na cama com minha namorada. Nada impróprio iria acontecer. Ela apenas gosta de adormecer assistindo a um Great British Baking Show. Ao passar pela sala de estar, minha mãe me chama e reclama que não estou passando tempo suficiente com a minha família. Fico um pouco irritado com essa tática de manipulação comum da minha mãe, mas converso um pouco pela minha avó. Minha mãe tenta me dizer que minha avó está chateada comigo porque eu e minha namorada planejamos morar juntos antes de nos casarmos. Decido que minha avó não precisa que minha mãe fale por ela, então me sento no sofá entre as duas e encaro minha avó. Minha avó e eu conversamos. Ela está um pouco preocupada comigo morando com uma mulher antes do casamento, mas discutimos a situação calmamente. Ela não muda de opinião, mas eventualmente concede que é a minha vida. Ela gosta da minha namorada e está feliz por nós independentemente. Durante todo esse tempo minha mãe tenta constantemente interromper a conversa, mas eu fisicamente me coloco entre ela e minha avó, o que só irrita minha mãe. Eventualmente meu pai percebe o que está acontecendo e também se intromete. Ele não se contém e começa a desabafar sobre tudo o que vê de errado no meu relacionamento. Não me lembro exatamente das suas reclamações, provavelmente as ignorei. Mas eu o chamei de covarde por falar mal da minha namorada pelas costas. Ela estava no quarto ainda esperando por mim. Isso o irritou muito e ele saiu para buscar minha namorada. Ele voltou com minha namorada e começou a atacá-la na frente de mim, da minha mãe e da minha avó, que estava horrorizada com o que estava acontecendo em sua casa. Meu filho será cristão, sua esposa será cristã, seus filhos serão batizados em nossa igreja. Ele gritava para ela. Ele também basicamente a acusou de tentar roubar minha herança engravidando de mim e adicionou alguns comentários muito inadequados sobre como ele sabia que minha namorada estava ficando mais velha e seu relógio biológico estava contando. Durante toda a diatribe minha namorada ficou lá em silêncio. Como eu disse, ela está acostumada a lidar com pessoas difíceis e é muito resistente. Deixando ele terminar e perder a energia, minha namorada se virou para minha avó e agradeceu pela hospitalidade antes de se voltar para o meu pai e perguntar: Por que vocês nos convidaram para cá se ia agir assim? Meu pai gritou novamente. Nós não te convidamos para cá, nunca teríamos te convidado. Neste ponto eu alegremente peguei meu celular e mostrei a ele a conversa que tive com minha mãe, onde ela concordou que minha namorada poderia estar aqui. Meu pai não encontrou palavras, apenas encarou sua esposa. Neste ponto eu disse a eles que minha namorada e eu estávamos indo embora. Eram quase 23 horas, mas arrumamos meu carro e partimos para nossa cidade natal. Meu pai ainda disse antes de irmos: Vocês dois é melhor que terminem até chegar em casa. Pensem bem no futuro de vocês. Ao que eu apenas ri enquanto entrávamos no carro. Minha namorada e eu dirigimos para casa movidos a adrenalina. Alternávamos entre raiva, humilhação e frustração pela absurdidade de toda a situação. Mas esta história tem um final feliz. Nos dias seguintes recebemos muitas ligações e mensagens de apoio dos meus parentes, que eu não havia informado sobre o incidente. Acontece que meu irmão fez uma postagem vaga nas redes sociais sobre como ele estava triste por mim e pedindo a todos que orarem pelo meu irmão. Aparentemente muitos dos meus parentes interpretaram isso como se eu tivesse sido machucado e todos estavam ligando para meus pais. Quando meus pais foram forçados a explicar a situação, todos os meus parentes ficaram ao lado da minha namorada e de mim.
Nos meses seguintes, esse incidente fez minha avó refletir sobre como ela havia agido com suas próprias filhas. Descobriu-se que meu casamento havia sido o único entre 3 filhas que minha avó havia aprovado. Esse incidente fez minha avó perceber que ela havia agido mal com suas outras filhas e ela se aproximou delas para finalmente curar essas antigas feridas. Eu não tinha ideia, pois sempre parecia que minha avó e suas filhas tinham um ótimo relacionamento, mas eram feridas antigas que apenas formaram cascas em vez de realmente cicatrizarem. No geral, minha família se aproximou por causa disso. Além disso, meu pai teve uma mudança dramática ao longo dos anos seguintes, onde antes parecia que não íamos convidar meus pais para o nosso casamento. Meu pai acabou sendo a pessoa mais feliz lá quando minha namorada, agora esposa, e eu nos casamos. Isso foi ajudado pelo fato de ele ter descoberto alguns problemas de saúde mental após aquele dia de ação de graças, e os medicamentos que ele está usando estão realmente ajudando. Ele começou a agir como o pai que eu amava quando era criança. Minha mãe ainda é um problema, mas ela está se comportando principalmente porque sabe que minha esposa e eu podemos, e vamos impedi-la de ver seus futuros netos. Edição: há tantos comentários que não acho que conseguiria responder a todos, então queria adicionar alguns detalhes, esclarecer coisas e responder a perguntas. Primeiro, não acho que o problema dos meus pais era especificamente minha esposa ser judia, mas sim o fato de ela não ser da nossa igreja. Acredito que teriam um problema mesmo se ela fosse protestante e insistiriam para que ela se juntasse à nossa igreja em vez de qualquer outra que ela frequentasse. Meus pais certamente têm algum preconceito racial, provavelmente nem estão cientes disso, mas não acho que isso tenha sido o principal nesta situação. Segundo, sim, meu pai foi provavelmente a pior pessoa nesta história, mas não posso subestimar o quanto ele mudou desde então. Ele estava quase pulando de alegria quando minha esposa e eu dissemos que íamos começar a tentar ter um filho depois de nos mudarmos do nosso apartamento para nossa nova casa. Por outro lado, minha mãe não mudou, apenas foi intimidada pelo fato de não poder controlar minha esposa e eu. Terceiro, meu irmão provavelmente tem os mesmos problemas de saúde mental que meu pai, baseado nos comportamentos que observei, mas ao contrário do meu pai, ele se recusa a investigar isso mais a fundo. Quarto, para as pessoas que perguntam por que minha esposa ficou comigo durante tudo isso, eu entendo completamente de onde vocês vêm, às vezes até eu não sei por que ela ficou. Ela tem a fortaleza de uma santa, eu juro. No final acho que tudo deu certo porque estávamos juntos como um time. Pode ter parecido pela maneira como descrevi a história que eu não estava defendendo ela, mas minha esposa e eu conversamos extensivamente antes de cada encontro com meus pais e estabelecemos limites claros que definiríamos, e trabalhamos juntos como um time. Aquela noite de ação de graças foi extremamente tensa, mas fomos preparados para algo assim acontecer, e ambos já havíamos discutido como responderíamos. Além disso, eu disse à minha esposa que bastava ela pedir e eu cortaria todo o contato com meus pais sem perguntas. Ela nunca chegou ao ponto de puxar esse gatilho, embora aquela ação de graças tenha chegado perto. Próximo relato. Karen exigente quer meu sofá seccional novinho de graça. Finalmente consegui comprar um sofá novo pela primeira vez na vida, cresci em condições modestas e ainda enfrento dificuldades. Então, adquiri um grande sofá seccional de couro legítimo, não sintético, com chás e reclinação, é realmente confortável. Anunciei então que estava doando meu antigo conjunto de sofá de tecido e poltrona, sem manchas, rasgos, odores ou descamação. Eram mais velhos, mas ainda tinham uns anos de uso, embora já mostrassem sinais do tempo, sabe? Alguém respondeu que poderia buscá-los, ótimo. Disseram que tinham uma caminhonete, mas pediram que os móveis já estivessem descidos das escadas. Não tão bom, mas compreensível. No dia em que a mulher iria buscar os móveis antigos, também era o dia da entrega do meu sofá novo. Até aí tudo bem, certo? Chega o dia, ela aparece em uma minivan que de modo algum caberia o sofá, talvez uma poltrona com arranjos criativos, talvez se não tivesse trazido as crianças no carro. Estava prestes a perguntar por que disseram que tinham uma caminhonete quando não tinham, quando o caminhão da loja de móveis chegou com meu seccional. Enquanto eles descarregavam o seccional, ainda embalado, mas dava para perceber o que era sob o plástico, ela disse a eles para não descarregar, mas sim colocar de volta no caminhão e levar para a casa dela. Como assim? Disse que de jeito nenhum, e pedi para por favor levarem o sofá para o meu apartamento conforme planejado enquanto eu lidava com essa senhora. A mulher discutia comigo que eu deveria entregar a ela já que era mãe solteira, porque os filhos dela deveriam ficar com o lixo velho, ou seja, o conjunto antigo, e que eles mereciam o melhor, e que ela nunca teria concordado em levar lixo velho para casa. Lembrando que eu tinha enviado várias fotos do sofá e da poltrona e descrito detalhadamente a condição deles, e ela havia concordado em querê-los porque as crianças não tinham onde sentar. Enquanto isso, os funcionários traziam as diferentes partes do meu sofá, 4 peças no total, tentando ignorar ela gritando para pararem, dizendo que estavam ajudando a roubar o sofá dos seus bebês. Durante o tempo em que ela gritava comigo e com os funcionários, os 4 filhos dela saíram da van, corriam por todo lado e causavam confusão. Tentavam arrancar o plástico das peças do meu sofá novo, pulavam nos sofás novos e velhos, derramando suas bebidas abertas por todo lado, inclusive no conjunto antigo. Dei a ela uma última chance e perguntei se queria ou não o sofá e a poltrona antigos. Ela respondeu: Eca, estão todos sujos e tem coisa pegajosa derramada. Por que eu iria querer esse lixo? Exigindo meu sofá novo como se tivesse prometido a ela. Tive que ameaçar chamar a polícia para ela ir embora. Ela saiu gritando que iria espalhar por aí que eu estava roubando de 4 crianças pequenas. Ok, Karen,
Seja como for, o dia estava quente e as bebidas eram incrivelmente pegajosas. Os sofás já estavam do lado de fora. A administração do meu prédio é bem rigorosa com coisas deixadas do lado de fora, com razão. Resumindo, tive que pagar $120 para alguém levar os sofás que estavam em bom estado apesar de um pouco antigos para o lixo, porque os pequenos diabinhos dela os destruíram em meia hora. Fico me perguntando o que aconteceu com o sofá velho dela. Ela ainda me mandou mensagem depois perguntando quando eu entregaria o seccional para ela, para não ter que chamar a polícia em mim. Bloqueei ela. Próximo relato. Karen descontrolada me segue até o carro. Saí do trabalho há algumas horas e fui visitar meus avós. Isso não é muito relevante para a história, exceto pelo fato de que não estou acostumado com a área e fico facilmente ansioso em locais desconhecidos. Meu cabelo é muito grosso e acabei quebrando meu elástico de cabelo no trabalho. Não sabia se tinha mais em casa, então decidi parar no caminho para comprar alguns pois não tenho certeza se tenho muitos em casa. Entrei rapidamente numa farmácia no caminho, peguei os elásticos de cabelo e uma bebida e fui ao caixa. Meu uniforme é um azul vibrante, enquanto os funcionários da loja usavam uniformes azul claro. Uma senhora mais velha entrou na minha frente e começou a me perguntar onde ficava algo na loja. Gaguejo facilmente e meio que murmurei que não trabalhava lá, tentando contorná-la. Ela me seguiu até o caixa repetindo sua pergunta mais alto e com mais raiva cada vez. Não gosto de confronto, então apenas baixei a cabeça e tentei ignorá-la. Ela se calou quando chegou minha vez de pagar, e pensei que aquilo tinha acabado. Apenas peguei minha bolsa e saí, sentei no meu carro e fui mandar uma mensagem para minha mãe quando alguém bateu no meu vidro. A maldita senhora me seguiu até o carro. Imediatamente tranquei as portas e neguei com a cabeça para ela. Ela começou a puxar as maçanetas do carro com força e a gritar comigo. Nesse ponto comecei a chorar e a tremer. Não sabia mais o que fazer, então apenas toquei a buzina e gritei para ela se afastar. Ela se afastou do meu carro e eu saí do estacionamento. Parei depois de cerca de 5 ruas para chorar e parar de tremer. Não sei se deveria ter feito algo diferente, mas a expressão dela era como se quisesse me machucar, só queria conseguir parar de tremer. Não é a primeira vez que sou confundida com uma funcionária de outro lugar, nem a primeira vez que a pessoa se irritou, mas o fato de ela ter me seguido até fora está me assustando. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.